noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar hoje o nosso vídeo da nossa Escola Teológica Católica. Mas primeiro vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela possa interceder por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo, ok? Da onde a gente parou. A gente parou no parágrafo 521 do Catecismo, na página 146. Então, para você que quer me acompanhar aí, página 146, parágrafo 521. Hoje, nós vamos estudar o quê? Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Ou seja, daquele período de Jesus, dos 12 aos 30 anos, que muita gente pergunta, né? Que a Bíblia fala muito pouco. Tá? Nós não temos muitos dados na Sagrada Escritura sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Por isso que diz aqui, os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. A tradição da igreja traz alguma coisinha, ok? E também os livros apócrifos. Só que os livros apócrifos a igreja não reconhece como inspirados por Deus, tá? Eles podem ser lidos, mas eles não são verdades religiosas. A gente não pode fazer, por exemplo, uma doutrina baseada num livro apócrifo, ok? Então, vamos ver o que o catecismo tem para nos ensinar sobre isso, ok? O parágrafo 522 diz assim: a vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis preparar durante séculos. Então, é a chamada encarnação do Verbo, ou seja, Deus, o Pai, já foi preparando isso desde lá do Antigo Testamento, né, séculos, né, desde lá do Gênesis. Nós estamos estudando, fazendo estudo bíblico, nós estamos começando a ver, não é? Desde lá do Gênesis, depois a gente vai ver os profetas, os reis, os juízes, até chegar em Jesus Cristo. É um período bastante longo, não é? Então, é isso que o catecismo está dizendo aqui. Deus foi preparando isso durante séculos, a chegada de Jesus, do Messias, tá? Ritos e sacrifícios, que a gente vê lá no Antigo Testamento, figuras e símbolos da primeira aliança. Essa primeira aliança é o Antigo Testamento, está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Então, os textos que eu for colocando aqui, gente, vocês vão anotando para vocês lerem depois, que aqui não tem como a gente fazer isso para a gente ganhar tempo, tá? Então, a primeira aliança, ou seja, o Antigo Testamento, ele tem muito sacrifício, ele tem muitos rituais, tá? Ele tem muitas simbologias e também tem muitas figuras. Por quê? Porque é uma preparação
para a verdadeira aliança definitiva, que é o Novo Testamento, tá? Continuando aí, tudo ele quem? Deus faz convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. Então, os profetas falam o quê? Falam que vai chegar aquele que vai ser o quê? O rei de Israel, o Messias. Então, isso que os profetas anunciam lá no Antigo Testamento. Todos eles, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e também os chamados profetas menores, Jonas, todos, Malaquias, Zacarias, todos eles anunciam o quê? A chegada da aliança definitiva com o Messias, Jesus. Tá? Esse é o parágrafo 522. O 523 diz assim: São João Batista é o precursor, ou seja, aquele que prepara os caminhos do Messias, do Senhor. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 24. Atos, capítulo 13, versículo 24. Imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Isso está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 3. Então, São João Batista, ele preparou os caminhos para a chegada de Jesus. Ele é o profeta do Altíssimo, está lá em São Lucas, capítulo 1, versículo 76. Então, olha a importância de São João Batista. Jesus chega a dizer que ele é o maior dos nascidos de mulher, porque ele é o último dos profetas do Antigo e também do Novo Testamento, ok? Ele quem? São João Batista, supera todos os profetas, aquilo que eu já expliquei. Lucas, capítulo 7, versículo 26, é o texto que eu acabei de citar, que Jesus elogia São João Batista, que ele é o maior dos profetas, porque ele é o último dos profetas e que prepara os caminhos de Jesus, tá? Deles é o último, olha aí, tá vendo? Então, São João Batista é o último dos profetas, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 13. Inaugura o Evangelho, Atos, capítulo 1, versículo 22, e Lucas 16, 16. Saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe. Está lá em Lucas 1, 41. Ele já no ventre da sua mãe, de Santa Isabel, ele já saúda, ou seja, o Messias. Quando Jesus está ali no ventre da Virgem Maria, as duas mães estão grávidas, e a criança pula no seio, quando Jesus chega, né? Nossa Senhora chega com Jesus no ventre, né? São João Batista pula no seio de Santa Isabel. Está lá em Lucas 1, 41. E encontra sua alegria em ser o amigo do esposo. Está lá em João, capítulo 3, versículo 29. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 29. Que designa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29. Então, São João Batista aponta e fala, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é aquele cordeirinho lá do Antigo Testamento, aquele animalzinho que era sacrificado pelos judeus. Não, ele quem? Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente. Então, isso é muito importante, porque é a missão de Jesus que São João Batista anunciou para Israel. Ó, aquele que vocês estão vendo é o Messias, ou seja, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Então, é a missão de Jesus. Jesus não veio para mais nada, a não ser tirar o pecado do mundo. Tá? Por isso que as pessoas não entenderam para que Jesus veio. E até hoje muita gente não entende. Né? Tem o Jesus, né? Acho que Jesus é um filósofo,
é um espírito evoluído. Não, Jesus não é nada disso. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas muita gente não quer entender isso. Por quê? Porque não é também interessante saber isso. Por quê? Porque aí você tem que mudar de vida. Não é? Se Jesus veio para tirar o pecado, você tem que fugir do pecado. Não é verdade? E muita gente não quer esse Jesus. O Jesus que manda fazer penitência. Não é? Ninguém quer esse Jesus. Todo mundo quer o Jesus bonzinho. Né? Jesus que vai fazer cura. Né? Não é isso que as pessoas procuram hoje? Se Jesus não me cura, não é? Esse Jesus eu não quero, eu mudo de igreja. Entendeu? Então Jesus tem que me atender. Jesus hoje a igreja hoje virou um pronto-socorro. Jesus tem que me atender na hora que eu quero, entendeu? Então é isso. O que as pessoas querem de Jesus é isso. Não é? O Jesus, como dizia o Padre Léo, né, que vai curar, vai resolver todos os meus problemas. Mas como Jesus não resolve todos os meus problemas, então eu me decepciono com Jesus. O Padre Léo contava a história da mulher que chegou num lugar para comprar um livro, só que ela queria um livro que resolvesse todos os problemas dela, entendeu? Aí ela pegou lá um livro lá, aí perguntou para o vendedor, né, o seu Padre Léo contando, né, esse livro vai resolver todos os meus problemas? Aí disse que o vendedor para ela falou, eu não sei se esse livro vai resolver todos os seus problemas. Ele pode resolver a metade, mas não todos os seus problemas. Aí ela falou, então só me dá 2. Já que um resolve só a metade, só me dá 2, que aí 2 vai resolver todos os meus problemas. Entendeu? Então, gente, é o que a gente busca hoje. O Jesus que resolva todos os meus problemas. Eu não vou ter mais problema. Mas Jesus não prometeu isso para ninguém. Jesus falou o quê? Entrai pela porta estreita. Tá? Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Então, esse é o Jesus. É isso que Jesus promete. Agora, Jesus não promete vida fácil para ninguém. Mas só que ninguém quer isso. Né? Então, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ok? Essa é a missão dele. E São João Batista é quem anunciou. Por isso que ele é o maior dos profetas. Precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias. Lucas 1,17. Dai-lhe o testemunho por sua pregação. Então, a pregação de São João Batista. Seu batismo de conversão e, finalmente, o seu martírio. Então, o martírio de São João Batista está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 17 a 29. Então, gente, aqui o catecismo mostra a importância de São João Batista, o maior dos profetas. Então, quando ele fala aqui que São João Batista ele apareceu com o espírito e o poder de Elias, não quer dizer que ele é a reencarnação de Elias, nada disso. Muita gente interpreta isso aqui errado. Né? Os nossos irmãos espíritas, eles dizem, não, então São João Batista é a reencarnação de Elias. Então não existe reencarnação, não. Quando diz aí que ele o espírito de Elias, não quer dizer a reencarnação, não. Entendeu? Quer dizer o quê? Que São João Batista ia ter a mesma missão de Elias, o quê? Anunciar o quê? Jesus Cristo, entendeu? Assim como Elias lá enfrentou aqueles profetas de Baal e venceu, São João Batista também ia proclamar o quê? Que Messias também ia vencer, ok? Tanto que fala aí, dá-lhe testemunho por sua pregação. Então, a pregação de São João Batista era muito forte, assim como era de Elias, entendeu? O seu batismo de conversão e, finalmente, o seu martírio. Então, gente, São João Batista não é a reencarnação de Elias. Tá? A prova disso é que na transfiguração, quem que aparece conversando com Jesus? É Elias, e não é São João Batista. São João Batista já tinha morrido. Então, se ele fosse a reencarnação, quem tinha que aparecer era João Batista, não Elias. Ok? E também perguntaram para ele. Os fariseus perguntaram para João Batista, você é a reencarnação de Elias? Ele fala, não sou. Ele próprio diz isso. Tá? Então, nada a ver, nada disso. Temos que entender para a gente não fazer a interpretação errada. Agora, o batismo de São João Batista foi um batismo de conversão. Então, não é um batismo sacramento, igual a gente tem na igreja hoje, ok? E Jesus passou por aquilo ali para nos dar o exemplo. Mas Jesus não precisava daquilo ali, ok? E, finalmente, pelo seu martírio. Então, o próprio São João Batista deu a vida por Cristo.
Né? Por quê? Porque denunciou o pecado de Herodes, que ele estava adulterando com a cunhada dele, que era casada com o irmão dele, Filipe. São João Batista denunciou e a mulher lá ficou com raiva e acabou pedindo a morte dele. Então, São João Batista morreu para quê? Para dar testemunho da verdade. Né? Então, por isso que ele foi o maior dos profetas. Esse é o parágrafo 523. O parágrafo 524 diz assim: ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias. Então, eu fiz o primeiro vídeo que eu fiz sobre o tempo litúrgico, eu expliquei sobre isso, que a liturgia começa no Advento. É o quê? A preparação para o Natal. Então, é isso que o Catecismo está dizendo aí. Ó. Ao celebrar cada ano, ou seja, 4 semanas antes do Natal, a Igreja celebra o Advento. Tá? A liturgia do Advento, a Igreja atualiza, olha aí, tá vendo? Então, não é uma repetição, é uma atualização. Então, toda liturgia é uma atualização do sacrifício de Cristo, ok? Ela atualiza esta espera do Messias. Por isso que a gente prepara o quê? O Natal. Todo ano a gente faz isso, ok? Comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador, que a gente celebra no Natal. Tá? Os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda. Olha aí, está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Toda missa, gente, a gente fala essa frase, né? Vem, Senhor Jesus. Então, a igreja, ela sempre está à espera da vinda de Jesus, que nós não sabemos quando vai ser. Então, na liturgia, a igreja sempre atualiza essa espera que o Apocalipse diz, lá no capítulo 22, versículo 17, que o Scott Hahn, naquele livro O Banquete do Cordeiro, explica muito bem. Tá? Então, toda missa é uma atualização dessa espera, né, que nós vemos lá no Apocalipse. Vinde, Senhor Jesus. Nós não sabemos quando, mas a gente espera. Tá? Por quê? Porque quando Jesus vier, né, vai acontecer o quê? Vai acabar todo o mal, todo o pecado, toda a dor, e a igreja espera por isso. Mas só vai ficar as coisas boas, vamos dizer assim. Entendeu? Então vejam, assistam esse primeiro vídeo que eu fiz sobre o tempo litúrgico. Inclusive eu estou com a camisa aqui, ó, da Pastoral da Liturgia. Aqui está o tempo litúrgico. O primeiro vídeo que eu fiz, e é um vídeo que tem mais acessos, quase 200 acessos aí. Então, depois você pode ler aí, você pode ver aí esse vídeo, que eu explico direitinho essa questão do tempo litúrgico. Desde lá do Advento, do tempo comum, da Páscoa, Quaresma e tudo, você vai entender lá que a igreja celebra, tá bom? As cores, tá aqui, ó, as cores, tá vendo? Você está dando para você ver aí, o roxo, né? Toda uma explicação sobre isso. Vejam esse vídeo aí, tá? Pela celebração da natividade e do martírio de São João Batista, a igreja se une a seu desejo. Então, qual que era o desejo de São João Batista? É preciso que quem? Jesus cresça e que eu diminua, desapareça. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30. Então, gente, a humildade de São João Batista, os santos, eles eram bons por causa disso, né? Porque eles eram humildes. A primeira virtude capital é o quê? É a humildade. É o contrário do orgulho, da soberba, você se achar. São João Batista, não. Ele viu Jesus, ele logo disse, eis o Cordeiro de Deus, e depois falou essa frase. É preciso que ele, Jesus, cresça e que eu desapareça. Eu diminua. Então, a gente tem que aprender isso de São João Batista. É aquilo que eu falei. Por isso que a igreja diz a questão dos santos. Os santos, eles são modelos para nós. São João Batista é modelo de humildade. Então, ele falou que Jesus apareça e que eu diminua. Então, nós também temos que ser assim. Principalmente a gente que trabalha na igreja, a gente às vezes pode achar que a gente é alguma coisa. Igual eu, né? Eu, porque eu fiz uma teologia, eu não posso me achar que eu sou bambambam. Não, eu não sou nada. Quem é Jesus? Jesus é que é. Eu não sou nada, eu sou um miserável como qualquer um de vocês. Eu posso ter estudado um pouquinho mais? Sim, porque Deus me deu essa graça. Mas nem por causa disso eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário. Entendeu? Então a gente não pode achar
porque a gente está ali na igreja, às vezes na frente de um grupo de oração, ou a gente quer um catequista, que a gente é melhor do que o outro. Não! Jesus é que tem que aparecer. A gente não tem que aparecer, não. Tá? A gente não tem que achar, né, que a gente é melhor do que o outro, não. Pelo contrário, gente. Quanto mais humildade a gente tiver, mais a evangelização vai acontecer. Entendeu? Agora, quando a gente acha que a gente é alguma coisa, aí, meu filho, aí, infelizmente, a gente acaba caindo do cavalo. Então, a gente deve aprender com São João Batista. Por isso a importância da gente imitar as virtudes dos santos. Entendeu? E interessante aí, que diz o catecismo aí, que a igreja celebra a natividade e o martírio de São João Batista. É verdade. É um dos poucos santos que a igreja celebra duas festas. Somente a Virgem Maria, São José e São João Batista. São Pedro e São Paulo também. Esses 5 santos, a igreja celebra duas festas. Tá? São João Batista, por exemplo, a igreja celebra o dia do nascimento dele e também o dia do martírio, tá, de São João Batista. Ok? Então, por quê? Porque tem alguns santos que eles, vamos dizer, eles têm uma importância maior, vamos dizer assim. Não que os outros não tenham, tá? Mas Nossa Senhora, São José, São Pedro, São Paulo e São João Batista têm uma importância muito maior. Né? Então, por isso que eles têm muito mais festas na igreja. Ok? Então, esse é o parágrafo 524. O parágrafo 525 vai falar do mistério do Natal. Olha aí, então, eu fiz um vídeo, gente, só sobre o Natal. Tá aí também, você pode assistir. Eu sempre falo sobre alguns vídeos que eu já gravei, porque às vezes você quer ver um vídeo específico sobre alguma coisa específica, tá? Então, eu nunca entendi a questão do Natal. Então, você pode ver o vídeo do Natal. Tá? Não, você não precisa ver o vídeo do Natal só no dia 25. Não. Você pode assistir mais vezes para você entender. Tá? Por que a igreja celebra todo ano o Natal? Por que o Natal é 25 de dezembro? Então eu explico tudo isso lá. Então aqui o catecismo diz que o Natal é um mistério. Tá? É o quê? É a encarnação do Verbo. Deus que se encarna como homem. Tá? Isso para Deus, isso é uma humilhação. Porque Deus é um espírito perfeito. Deus vai encarnar numa carne totalmente estragada, que é a nossa. Então, olha até onde que Deus se rebaixou por causa de nós. Tá? Jesus nasceu na humildade, olha aí, tá vendo? Jesus nasceu na humildade de um estábulo. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, gente. Jesus não nasceu num berço de ouro. A gente vê aí muitas crianças nascendo em berço de ouro. Jesus não teve nenhum berço para nascer. Nasceu num estábulo, numa manjedoura. No meio dos animais lá, no capim. Então, quer dizer, e era o Filho de Deus. E a gente quer se achar muito mais do que Jesus. Quem somos nós? Entendeu? Então, a gente deve também procurar também se espelhar também nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a carta aos Filipenses. Jesus se humilhou, né? Ele, sendo Deus, se humilhou. Desde o nascimento dele, olha aí. Tá? Em uma família pobre. Então, São José e Nossa Senhora eram pobres. Eles não eram ricos. Até hoje tem a casinha lá de Nazaré, onde eles viviam. Quem for à Terra Santa pode ver. Tá? Então, está lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 6 a 7. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. Olha, então Jesus, os anjos apareceram primeiro para quem? Não foi para os reis, não, meu amigo. Foi para os pastores, gente simples. Então, Jesus nasceu totalmente na humildade. O Filho de Deus. Tá? Ele não nasceu com pompa, gente. A vida de Jesus toda foi humilde. Tá? É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. Está lá em Lucas 2, de 8 a 20. Né? Os anjos falam, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. A igreja não se cansa de cantar a glória desta noite. Hoje, a Virgem traz ao mundo o eterno. Olha que bonito, né? Hoje, a Virgem traz ao mundo o eterno. Ou seja, Deus. Então, Deus estava ali no ventre da Virgem Maria. E a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam.
e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino Deus eterno. Bonito, né? Muito bonito essas orações que a igreja faz. Tá? É uma oração que é muito antiga na igreja. Né? A gente não sabe nem quem compôs, né? Mas é uma das orações mais antigas da igreja em relação ao Natal. Ela é tão bonita que eu vou até repetir. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela, porque a estrela que guiou os reis magos, que não eram judeus, eram pagãos, não é? Então Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para todos. E pois vós nascestes por nós, olha aí, então Jesus nasceu por causa de nós. Menino Deus eterno, olha aí, então Jesus nasceu como homem, mas não deixou de ser Deus. Então Jesus é o Deus eterno que nasceu como homem, como menino, ok? Por quê, gente? Deus não tem sexo, mas por que Jesus nasceu como homem? Porque Jesus é o novo Adão, tá? Foi Adão que pecou lá no paraíso. Então Jesus veio para resgatar Adão. Mas também Deus pensou na mulher. Quem é a nova Eva? A Virgem Maria. Por isso que ela não é uma mulher qualquer. Já expliquei. Ela é a mãe dos viventes. Que traz quem? Traz o novo Adão no ventre, que é Cristo. Por isso que fala aí. A Virgem que traz Deus no seu seio. Tá? Então, Nossa Senhora, ela representa quem? A nova Eva. Mas Jesus nasceu como um novo Adão. Ok? Mas Deus não tem sexo. Deus não é nem homem e nem mulher. Ok? Esse é o parágrafo 525. O 526 diz assim: torna-se criança. Então, Deus torna-se criança. Tá? Em relação a Deus, é a condição para entrar no reino. Então, está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 3 e 4. Então, gente, Jesus, como condição para ele entrar no reino, ele quis se tornar criança, como cada um de nós. Para isso é preciso humilhar-se. Olha aí, então Jesus se humilhou. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Tá bom? Torna-se pequeno. Mais ainda, é preciso nascer do alto. Está lá em João, capítulo 3, versículo 7. Nascer de Deus. Está lá em São João, capítulo 1, versículo 13, 12 e 13. Para tornar-nos filhos de Deus. Olha aí, então nós, por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. Então, quando é que Cristo toma forma em nós, gente? Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Tá? Cristo toma forma em nós quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Ok? Então, se a gente procura viver de acordo com a vontade de Deus, né, Jesus está presente e mora em cada um de nós. Tá bom? Já falei, né? O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. Intercâmbio o quê? Deus, né, e o ser humano. Olha a que ponto Deus chegou, né? O amor de Deus, né, por nós. Né? Deus se abaixou. Para quê? Para chegar na nossa condição. Porque a gente não tem como chegar até Deus. Deus é Deus, nós somos criatura. Então, não, já que o homem e a mulher não tem como chegar até mim, eu vou chegar a eles. Ou seja, eu vou me abaixar, sair da minha glória, não é? Vou assumir uma carne totalmente estragada. Para quê? Para ficar perto deles. Olha até onde vai o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. Ninguém pode falar mais que Deus não nos ama. Né? Deus fez o máximo, gente. Deus não podia fazer mais nada. Né? Toda a vida de Jesus é um eterno demonstração de amor por cada um de nós. E vai culminar, começa no Natal, e depois nós vamos ver, vai culminar na Páscoa, que nós celebramos há pouco tempo. Não é? Então, quando Jesus fala aí que ele nasceu do alto, que ele nasceu de Deus, por quê? Porque ele faz parte da Trindade.
né? Já explicamos sobre isso aqui. Então, ele é o único que nasceu de quem? Veio do Pai, né? E depois escolheu nascer para quê? Para nos resgatar, para nos redimir. Tá bom? Aí tem uma oração bonita, que é o quê? Que é a antífona do primeiro salmo das vésperas da oitava do Natal. Olha só que bonito. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem e, tornando-se homem, sem intervenção do homem, nos doou a sua própria divindade. Olha que bonito, não é? Então, gente, interessante aqui. O Criador da humanidade, Deus, né, assumindo corpo e alma. Olha aí, então nós, seres humanos, somos corpo e alma. Jesus também assumiu um corpo e tinha uma alma humana. Tá? Dignou-se nascer de uma virgem, tá? Já fiz vários vídeos sobre isso, e tornando-se homem sem intervenção de homem, então não foi concebido por São José, tá? Nós também já falamos sobre isso, nos doou a sua própria divindade, ou seja, para que a gente pudesse novamente ter acesso a Deus. Não que a gente fosse Deus, a gente nunca vai ser Deus, mas agora a gente pode ter acesso a Deus, inclusive chamar a Deus de Pai. Tá? Então, esse é o parágrafo 526 aí do Catecismo. Tá? O 527 vai falar dos mistérios da infância de Jesus. Ok? Então, como é que foi a infância de Jesus? Vamos ver o que o Catecismo nos ensina. A circuncisão de Jesus, então Jesus passou pela circuncisão, porque era a lei de Moisés, Jesus nasceu como judeu, então ele quis passar por tudo aquilo que os meninos judeus passavam, ok? Então a circuncisão de Jesus, no 8º dia, depois de seu nascimento, está lá onde? Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 21. É sinal dessa inserção na descendência de Abraão. Olha aí, então, é aquilo que eu falei, Jesus quis passar por tudo aquilo que os judeus passavam, ok? Então, ele passou, tá? Porque aquilo ali era um sinal da descendência de Abraão, no povo da aliança, de sua submissão à lei de Abraão. Isso está lá em Gálatas 4:4, ok? Por quê? Porque a circuncisão era a lei lá do Antigo Testamento, está lá em Gênesis capítulo 17. Eu já fiz vídeos aqui sobre isso. Tá? Fiz 2 vídeos sobre isso. As alianças que Deus fez com o seu povo, lá desde o Antigo Testamento, e também o nosso estudo bíblico também do livro do Gênesis, tá? Quando eu expliquei sobre também Abraão, eu falei sobre a aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança era o quê? A circuncisão. Você cortar um pedaço da pele do pênis do homem, tá? Jesus também passou por isso, ok? E de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante toda a sua vida. Então, toda a vida de Jesus, ele participa, né? Ele participou das festas judaicas, né? Ele ia no templo, na sinagoga, só que como os judeus não o aceitaram, ele rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo. Tá? Já expliquei também. Fiz vídeos sobre a história do povo judeu e também a história do cristianismo. Tá? Tudo isso tem vídeos aí para você estudar, tá bom? Quando você quiser. Este sinal, ou seja, a circuncisão, prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Olha aí. Então, eu já expliquei também sobre isso nos meus vídeos. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Colossenses 2, de 11 a 13. Então, gente, a circuncisão era uma prefiguração do batismo. Por isso que no cristianismo não tem mais circuncisão. No começo queriam implantar. Ali em Atos capítulo 15, os cristãos que vinham do judaísmo queriam implantar a circuncisão. São Paulo falou, não precisa mais, agora é só a fé e o batismo. E a igreja acatou, São Pedro, que era o Papa, né, com os apóstolos,
E todo mundo decidiu, não precisa da circuncisão. Agora precisa do quê? Do batismo, tá? Então a circuncisão era só uma prefiguração do nosso batismo. Por isso que a igreja ensina que a gente deve batizar a criança, porque Jesus foi circuncidado com 8 dias. Olha aqui. A circuncisão de Jesus foi no 8º dia. Então a igreja diz a mesma coisa. O batismo também não é para você esperar crescer. Não. Tá? Se os judeus circuncidavam as crianças com 8 dias, o batismo também nós temos que batizar as crianças também. Eu já fiz um vídeo também só sobre batismo, a importância do batismo, gente. Pelo amor de Deus, batize o mais rápido possível. Jesus foi bem claro. Quem crer e for batizado será salvo. Tem muita criança sem batismo, tem muito adulto sem batismo. Tá? Não tem que esperar crescer coisa nenhuma. Tá? Padre Léo que falava. Você não espera crescer para saber se a criança quer tomar vacina, se ela quer ir no colégio, não é? Se ela quer tomar banho, né? Se ela, o nome, não é? Para dar comida. Você sabe lá se a criança queria comer aquilo, mas você não dá a criança, você não empurra às vezes, a criança não quer comer, você não empurra. Então por que o batismo tem que esperar crescer? Padre Léo tem uma pregação muito boa sobre isso, né? Ele era terrível. Então, quer dizer, tem que esperar crescer coisa nenhuma, entendeu? Você tem que apagar, o batismo é para apagar o pecado original. Não é o pecado da criança. Lógico que a criança não tem pecado. Mas o batismo não é só para também apagar o pecado. É também para nos tornar filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus através do batismo. Antes nós somos criaturas, mas não somos filhos de Deus. É o batismo que nos torna filhos de Deus. Eu vou esperar 20, 30 anos para me tornar filho de Deus? Claro que não. Não precisa. Então, esse é o parágrafo 527. O 528 diz assim: a epifania, o que é epifania? Epifania quer dizer manifestação de Deus. É os Reis Magos, que nós celebramos todo dia 6 de janeiro, não é? É a manifestação de Jesus como o Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Com o batismo de Jesus no Rio Jordão e com as bodas de Caná, ok? Ela quem? A igreja celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Olha que interessante, está lá em Mateus 2, versículo 1. Então, isso é interessantíssimo, gente. Os magos, eles não eram judeus, eles eram pagãos, ok? E eles vieram adorar Jesus. Então, isso quer dizer o quê? Que a salvação não era só para os judeus. Primeiro para eles, mas também era para todos, aqueles que aceitassem Jesus como Messias. Entenderam? Então, a epifania quer dizer isso. A manifestação de Jesus como rei de Israel a todos os povos, não somente aos judeus. Ok? A gente celebra no dia 6 de janeiro. Ok? Interessante. Teve uma história bem interessante. Quando os bárbaros invadiram a Terra Santa para destruir toda a Terra Santa, quando eles chegaram na Basílica da Anunciação, onde Jesus nasceu, eles não destruíram. Por quê? Eles viram a foto dos Reis Magos, e eles também eram da Pérsia, né? Eles eram pagãos da Pérsia. Então, quando eles viram os Reis Magos, eles não destruíram. Por isso que está até hoje lá, de pé, a Basílica, a Igreja do Santo da Natividade, quando Jesus nasceu, lá em Belém. Eles não destruíram, porque eles viram a foto, né, dos Reis Magos. Olha a importância das imagens, tá? Tá vendo? Por causa de uma imagem, eles não destruíram o lugar onde Jesus nasceu. Entendeu? Nesses magos, representantes das religiões pagãs, tá vendo? Circunvizinhas, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. Tudo aquilo que eu já expliquei. Esses magos, gente, não quer dizer que eles faziam magia, não é nada disso não, tá? Eles faziam astronomia, não é astrologia, não. Astrologia é pecado, nenhum de nós devemos crer em astrologia.
Mas os magos aqui, eles não praticavam astrologia, não. Eles praticavam astronomia. Por isso que eles foram guiados pela estrela. Eles estudavam essa questão, né? E através disso eles souberam que o Messias ia nascer naquele momento, né? Na causa da profecia lá do profeta Miqueias, tá bom? A vinda dos magos a Jerusalém para adorar o rei dos judeus, olha que interessante, Mateus 2:2, mostra que eles procuravam em Israel a luz messiânica da estrela de Davi. Então, aquela estrela de Davi que guiou eles era o quê? Era essa prefiguração, tá? Que já estava profetizado desde o Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Números, capítulo 24, versículo 17, e também Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, tá? Então, a estrela de Davi, que guiou os reis magos, tá? É que fez com que eles chegassem até Jesus, ok? Aquele que será o rei das nações. Está lá em Números, capítulo 24, versículos 17 e 19, tá? Então, já estava prefigurado, profetizado lá desde o livro de Números, tá vendo? Como é que o Antigo Testamento ele já prepara o novo? Já falei várias vezes sobre isso aqui. Sua vinda significa que os pagãos só podem descobrir Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus. Por quê? Porque os judeus eram os povos escolhidos. Está lá em São João, capítulo 4, versículo 22. Tá? Jesus vai dizer, a salvação vem dos judeus, entendeu? Então, por isso que eles sabiam que o Messias nasceria do descendente de Davi, ok? E recebendo deles a sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. Aí, tá vendo? Está em Mateus, capítulo 2, versículos de 4 a 6. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas. Isso está lá, isso quem fala é o Papa São Leão Magno, num sermão que ele fez sobre o Natal, entendeu? Então, o que o Papa está dizendo? Está explicando que a Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire a dignidade israelítica. Ok? Israelítica, exatamente. Então, gente, os magos, eles também ofereceram, inclusive, a Jesus, né? Ouro, incenso e mirra. Não é? Ouro para o rei, né? Incenso para Deus, Jesus era Deus, e mirra para o seu sepultamento, que Jesus ia morrer. Tá? Então, esse é o parágrafo 528. O parágrafo 529 diz assim, a apresentação de Jesus no templo, que está lá em Lucas 2, de 22 a 39, que é outra coisa muito importante, né? Jesus é apresentado no templo, mostra-o como o primogênito pertencente ao Senhor. Olha aí, interessante, viu? E por quê? Porque lá no livro do Êxodo, no capítulo 13, versículos de 12 a 13, diz que o primogênito ele era consagrado a Deus. E Jesus era o primogênito, tá? De Nossa Senhora. Entendeu? E também de Deus. Primogênito e unigênito. Entendeu? Que era o primeiro. Com Simeão e Ana, é toda a esperança de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa com este termo tal acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, mas também sinal de contradição. Então, Simeão vai dizer para Nossa Senhora, esse menino é sinal de contradição. Até hoje, gente. Jesus é contradição mesmo, tá? Não vamos achar que Jesus
todo mundo vai aceitar, porque não vai. O evangelho vai ser pregado a todos, diz a Sagrada Escritura. Mas isso não quer dizer que todos vão aceitar. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos liberdade. Deus não força ninguém. E o evangelho, ele é exigente. Eu reconheço que ele é exigente. Porque é muito mais fácil você não acreditar em Deus. Tá? Eu não acredito, eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu não acredito no ateísmo. Ninguém é ateu, mas é conveniente ser ateu. Até eu. Se eu pudesse ser ateu, eu gostaria de ser ateu. Quem não gostaria de viver de qualquer jeito, entre aspas, né? Viver a minha vida, fazer o que eu quero. Quem não quer? Agora, se você acredita em Deus, não, aí é diferente. Aí eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é a mesma minha. Às vezes eu quero uma coisa, mas Deus quer outra. Entendeu? Aí vem o sinal de contradição. Por isso que Jesus é sinal de contradição. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Jesus não é a mesma minha. Tá? Aí que tá. Né? A espada de dor predita a Maria anuncia esta outra oblação, perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Simeão vai dizer para Nossa Senhora, esse menino é sinal de contradição, e uma espada de dor vai transpassar a tua alma. Por quê? Porque Jesus vai passar por tudo aquilo que nós já sabemos, e Nossa Senhora vai ver aquilo tudo. É a única, né, junto com São João e Maria Madalena, que está ali aos pés da cruz, e a outra Maria, né, prima de Nossa Senhora. Só os 4 ficam ali aos pés da cruz. Não é? Nossa Senhora, Maria Madalena, Maria de Cleofas e São João. O resto, todo mundo, ó, rapa fora. Isso quer dizer o quê? Que é muito fácil acompanhar Jesus quando tudo está bem. Isso é um ensinamento para nós. Acompanhar Jesus quando ele faz milagre é uma maravilha. A multidão, ó, lota. Né? Quer um exemplo? Né? Vai ter cura hoje na igreja, vai ter libertação. Ó, fica assim. Não é? Mas e acompanhar Jesus no sofrimento, na cruz, aquilo que Jesus fala, né? Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava doente, você foi me visitar. Né? Aí que a onça bebe água, né? Então, quer dizer, é aquilo. Acompanhar Jesus na cruz é difícil. Poucos acompanham, só 4 ficaram aos pés da cruz. Até os discípulos saparam fora. Agora, nos milagres de Jesus, quando Jesus multiplicou pães, ó, estava cheio. Né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus ressuscitou aquela menina, né? Todos os milagres de Jesus estavam lotados, mas aos pés da cruz só tinha 4 pessoas junto com ele. Entendeu? Mas aí que a gente prova a nossa fidelidade. A gente prova que a gente ama o outro quando o outro está sofrendo. Não é verdade? É muito fácil você acompanhar, né? Quando a mulher é bonitona, né? Tá ali, né? Toda, né? Cheirosona, aí é muito bom. Mas e quando ela tá ali em cima da cama, doente, com câncer? Aí você tem que provar que você ama. Não é? Estou dando exemplos aqui, né, gente? Então, Nossa Senhora, São Simeão falou, uma espada transpassará a tua alma. Tá? Então, esse é o parágrafo 529. E o último de hoje, gente, é o 530. Diz assim, a fuga para o Egito. Então, agora Jesus foge para o Egito porque Herodes queria matá-lo. E o massacre dos inocentes, tá? Outra coisa também terrível que aconteceu também, ela está lá em Mateus 2, de 13 a 18. Aquelas crianças deram a vida por Cristo. Por isso que a gente fala. O massacre dos inocentes. Por quê? Deram a vida por Cristo. Morreram para que Jesus não morresse. Entendeu? Manifestam a oposição das trevas à luz. Olha aí. Então, o demônio queria matar Jesus, usou o rei Herodes, mas Deus não deixou. Deus protegeu, só que, infelizmente, as crianças tiveram que pagar
vamos dizer assim, os inocentes tiveram que pagar. Né? Mas a igreja ensina que são santos, os santos inocentes. As crianças, aquelas crianças morreram, né, no lugar de Jesus. Então a igreja ensina que aquelas crianças são santas, estão no céu, né? Mesmo sem batismo. Tá? Agora veja, eu vou terminar aqui, depois eu vou explicar sobre essa questão do batismo, a criança que morre sem batismo. Vamos só terminar aqui. Ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam, ou seja, os judeus, né? João capítulo 1, versículo 11. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Então, Jesus sempre foi perseguido, né? Os seus compartilham com ele esta perseguição. Está lá em São João, capítulo 15, versículo 20. Sua volta do Egito, então Jesus volta, está lá em Mateus 2,15, lembra o Êxodo. Olha que interessante. Interessante. Está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Assim como Israel saiu do Egito para a terra prometida, Jesus saiu do Egito, voltou do Egito para a sua terra, Jerusalém. Interessante. Apresenta Jesus como o libertador definitivo. Olha aí. Então, por isso que Jesus sai do Egito, né, fica lá um tempo, e depois volta para Israel, para Jerusalém, para ser o quê? O Messias, o libertador. Só para encerrar, gente, sobre a questão do batismo, aquelas crianças morreram sem batismo, né? Foram assassinadas, tá? E a igreja ensina que elas estão diante de Deus no céu. Agora, veja, o que a igreja diz sobre as crianças que morrem sem batismo? A igreja lança na misericórdia divina. Por quê? Porque Jesus foi bem claro, quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo ele é necessário para a salvação, tá? Agora, se a criança morre sem batismo, aí a igreja diz que é Deus quem vai dizer se essa criança... Né? A igreja acredita até que as crianças possam ter se salvado. Por quê? Porque Jesus falou, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A criança não tem maldade. Tá? Então a igreja diz que elas... Né, a igreja crê na misericórdia de Jesus, que elas todas vão para o céu. Entendeu? Por quê? Porque antigamente se acreditava que as crianças sem batismo iam para o limbo, mas o limbo nunca foi dogma de fé. O que era o limbo? Era um lugar que não era nem céu e nem inferno, vamos dizer assim. Entendeu? E nem purgatório. Era um lugar neutro, que ficavam as almas daqueles que morriam sem batismo. Mas a igreja nunca disse que o limbo era um dogma de fé. Não, a igreja nunca acreditou nisso. Tá? Então a igreja não sabe o que acontece com essas pessoas. Adulto é mais complicado, gente, porque o adulto pode batizar. Agora, a criança, né? Por que a criança não foi batizada? Então, aí depende muito também. E outra, depende também da idade da criança, se ela não tem já o uso da razão. Se ela já tem o uso da razão, aí já é mais complicado. Né? Agora, uma criança, por exemplo, que nasce, mas ela morre, né, sem o batismo, aí a igreja acredita que ela possa até ir para o céu. Porque ela não tem ainda nenhum pecado, a não ser o original que nasceu com ela, né? Mas ela não teve tempo de batizar. Aí tem um chamado também batismo de desejo também. Então depende muito, tá, gente? Aí cada caso é um caso, só Deus pode julgar. Por isso que eu falo, vamos batizar o mais rápido possível, pelo amor de Deus, criança ou adulto, tá bom? Então, gente, eu parei aí no parágrafo 530, tá? Na próxima aula, então, nós vamos continuar aí no parágrafo 531, que vai falar dos mistérios da vida oculta de Jesus. Ou seja, de Jesus dos 12 aos 30. Eu achei que seria hoje, mas não. O catecismo, está vendo? Ele pega lá desde o nascimento de Jesus, da vida toda dele. Tá? Então, nós começamos pelo Natal, toda a infância de Jesus, e nós vamos dar sequência, Jesus dos 12 aos 30, e depois, né, toda a missão dele até sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Amém? Peço a vocês aí que continuem se inscrevendo no canal, compartilhem com outras pessoas e comentem também o que vocês estão achando, se estão gostando, suas dúvidas, perguntas, deixem aí nos comentários aí. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus, se Deus quiser. Até a próxima.